Vamos lá então, continuando aqui o nosso trabalho do estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 26, perguntas que se podem fazer. Nós entramos nas observações preliminares e agora chegamos nas perguntas agradáveis ou desagradáveis aos espíritos, que é o item 288. Nas observações preliminares, que foi o que nós estudamos no nosso encontro anterior, Kardec trouxe para nós aqui algumas considerações sobre as perguntas que nós podemos fazer aos espíritos durante as reuniões mediúnicas, tanto a título de instrução, a título de consolação, ou mesmo a título de assistência que nós podemos prestar. Então aqui ele abordou para nós 5 pontos importantes no item 286 e 287. Na primeira ele falou o cuidado que nós temos que ter a respeito da forma como nós elaboramos as perguntas, principalmente no que diz respeito à organização. Lembrando que quando se programa um trabalho mediúnico, principalmente envolvendo consultas aos espíritos, é de fundamental importância que nós tenhamos em mãos um roteiro pré-organizado, pré-elaborado, com perguntas relativas a um determinado tema, para que os espíritos possam responder, encadeando suas respostas, e até mesmo, durante a preparação desse material, os espíritos já sabendo qual o tema que será abordado e desenvolvê-lo com maior facilidade. E as perguntas, como Kardec lembra, que surgirem durante uma resposta, que seria uma pergunta complementar, ou uma pergunta para poder aprofundar um pouco mais esse tema, elas podem ser feitas, sendo encaixadas, mas é importante essa organização. Com relação ao fundo, que Kardec coloca para nós, que é uma questão bastante séria, é fundamental que nós saibamos que tema que vai ser abordado, de que forma que nós vamos elaborar essa resposta, porque dependendo da forma como ela é apresentada, o espírito pode interpretar de uma forma diferente daquela que nós imaginamos, por isso a necessidade dessa organização. E lembrando também que com relação ao conteúdo, há espíritos que podem responder, outros não responder e outros não querem responder. Então, uns podem, outros não podem, uns querem, outros não querem, já que os espíritos têm ali a sua liberdade de se apresentar e a liberdade de responder a todas essas questões. Nós trouxemos aqui no nosso último encontro, o coletivo Bom Dia, no nosso último encontro, situações em que, embora as manifestações sejam espontâneas, ou seja, é feita a evocação, então o espírito pode espontaneamente se apresentar, ou então os médiuns deixando à disposição o espaço e a oportunidade para que os espíritos se manifestem livremente. Então a gente coloca como ponto fundamental o livre-arbítrio dos espíritos para essas manifestações. Mas é importante considerar que muitas vezes os espíritos se manifestam contra as suas vontades. Porque, por exemplo, no caso de desobsessão, os espíritos superiores, os orientadores do trabalho, conduzem esses espíritos, até mesmo sofredores ou espíritos endurecidos, qualquer espírito que, vamos dizer assim, não esteja de bem com a vida, não tenha disposição nem vontade de se manifestar por qualquer motivo, Então, eles são conduzidos a essas reuniões, são forçados a se manifestarem e muitas vezes até constrangidos a responderem perguntas que são pertinentes ao trabalho que está sendo realizado. Então, o livre-arbítrio, naturalmente, ele é dado para determinados tipos de reunião. Para outros tipos, há esse constrangimento, e é um constrangimento organizado pelo mundo espiritual superior para assistência tanto dos encarnados que sofrem em virtude da influência dos espíritos, e essa influência não significa necessariamente um processo obsessivo. Pode ser, por exemplo, um indivíduo que sofre por causa de uma relação problemática que tem com um espírito, com um desencarnado. Então, por isso também, essas perguntas elas são feitas e respondidas ou não de acordo com as circunstâncias. Mas, de um modo geral, elas são espontâneas e o espírito responde se quer ou não, como acontece nas nossas relações sociais. Eu faço uma pergunta para vocês podem responder ou não. Não posso obrigá-los a fazer uma tortura para que seja respondido, embora esse método seja bastante dramático.
Então tem perguntas que os espíritos não podem responder e não adianta fazer insistência. Se houver insistência, os espíritos simplesmente se desvinculam do médium e aí então termina aquela comunicação. Fala também aqui para nós sobre a preocupação em ficar testando os espíritos, para saber se o espírito sabe. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo, que é o que a gente observa, às vezes numa palestra, às vezes num grupo de estudos, às vezes até mesmo aqui nos estudos virtuais que nós realizamos, em fóruns de discussão e tudo mais. Nós observamos algumas vezes que algumas pessoas participam e fazem perguntas, participam de debates, levando perguntas e questionamentos, né, que já sabem a resposta, mas fazem isso para testar o palestrante, para testar o orador. Então já sabe, é óbvio que ele sabe, ele estuda, ele conhece, mas então ele joga aquela, eu vou perguntar para ver se ele sabe responder. No caso dos espíritos é muito mais fácil, já que, principalmente se são espíritos já adaptados ao mundo espiritual, que tem um conhecimento mais abrangente da dinâmica do mundo espiritual, durante a manifestação já se percebe qual é a intenção daqueles que fizeram a evocação, ou daqueles que participam do trabalho. Porque a gente pode fazer a pergunta, fazer aquela cara de santo, aquela cara de Mona Lisa, né, Miriam? Só que os espíritos estão muito além além da aparência, eles conhecem exatamente as nossas intenções. E por isso, então, eles sabem quais são as situações. Um exemplo disso que me veio agora, que vale a pena a gente lembrar, foi o caso do Chico Xavier. Lá nos anos de 1900 eu não me lembro se era 1950 ou 60, mas foi o caso daqueles dois repórteres que foram até Uberaba fazer uma entrevista com ele, e aí então faziam perguntas sobre questões econômicas, questões políticas, questões sociais, e os espíritos respondiam, respostas complexas inclusive, e aí então percebendo exatamente a malícia. E aí depois, né, fizeram aquela situação do autógrafo que deram nos livros, e depois no hotel os repórteres foram ver, e eles então, embora tivessem se identificado com um nome diferente, dizendo que eram pesquisadores, alguma coisa do gênero, né, então só que na verdade eles estavam tentando desmascarar o Chico. E aí depois, quando eles abriram o livro, perceberam a dedicatória, viram a dedicatória, chamando-os pelos nomes verdadeiros. E aí então, quer dizer, os espíritos entraram naquele jogo, porque eu entendo que esse já é um ponto de vista meu, naturalmente, né? Mas eu vejo que os espíritos se deixavam levar por essas situações porque era um processo de formação, um processo de solidificação da credibilidade do Chico Xavier e do próprio espiritismo, já que o Chico, naquela época, poderíamos considerá-lo como sendo o representante da doutrina, pelo menos diante da mídia, diante da nossa sociedade. Então, aqui no Brasil, ele sendo, né? Pois é, então eles viam a malícia, eles viam a intenção, mas eles falavam, vamos então, porque o próprio constrangimento que esses indivíduos sofriam fazia parte dessa mudança de pensamento. Porque a partir do momento que você é desmascarado, entre aspas, né, na sua intenção de provocar uma situação negativa, você aprende com isso, né? Você acaba vivendo uma situação oposta da intenção negativa que você começa a ter uma visão positiva, né? Tanto que foi um registro que não foi esquecido. Pois é, esse foi um dos pontos, né? Virou isso tema de estudos a respeito da vida do Chico. A revista Cruzeiro, que era a grande revista de circulação nacional aqui no Brasil durante muito tempo, esses repórteres eram representantes disso, né? E o próprio Chico também aprendeu, porque ele quis se submeter a uma entrevista, a fotografias constrangedoras. Tem até uma foto que vocês devem lembrar, em que o Chico está sentado dentro de uma banheira, fazendo aquela posição de transe mediúnico, e essa fotografia foi publicada, gerando para ele assim um constrangimento muito grande. E aí depois ele foi até chamado a atenção pelos espíritos, dizendo, da próxima vez você não passa por esse ridículo. Ele acabou aprendendo com isso, já que ele era ali um novato, entre aspas, né, no trabalho, não no trabalho mediúnico necessariamente, mas no trabalho de publicidade em prol do espiritismo. E essa publicidade, né, precisa de maturidade, precisa de malícia, precisa de perspicácia, de astúcia também para lidar com essas pessoas que são, que têm essa maldade, né, para
para ver o lado negativo de um trabalho que está se desenvolvendo. Então, para o próprio Chico também foi um grande aprendizado. Então, nós tivemos ali esse caso, em que há essa segunda intenção de fazer uma pergunta para os espíritos, esperando, né, desmascará-los, mas que os espíritos acabam percebendo e aceitando. Mas aquele caso foi um caso especial, dentro do meu ponto de vista. E como eu falei para vocês, fazia parte do amadurecimento, né, do espiritismo diante da sociedade. Então, entraram no jogo. Mas, normalmente, numa casa espírita, quando você tenta testar, como eu já falei para vocês, né, vamos imaginar a seguinte situação. Eu faço parte de um grupo mediúnico e é um grupo mediúnico que tem essa liberdade de fazer essas pesquisas, e aí então conheço uma pessoa que é de uma religião, um católico, um evangélico, que é um grande estudioso da Bíblia, e ele fala assim: eu quero participar desse estudo, eu quero participar dessa reunião, me leva até lá. Aí então converso com os espíritos, peço autorização, e essa pessoa então vai. E aí, para testar o conhecimento dos espíritos, começa a fazer perguntas de situações que estão na Bíblia, que falam de mediunidade ou que tem de citações e tal, que essa pessoa sabe, mas ela faz a pergunta para ver qual vai ser a resposta, para testar a sabedoria, para testar o conhecimento, para testar exatamente a interpretação daquilo que é feito também. Então, nesse caso, se os espíritos permitem, óbvio que eles vão entrar no debate. Agora, se por acaso eu lanço uma pergunta capciosa, né, para testar, e os espíritos percebem, eles ficam se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Apenas para responder pergunta dessa pessoa, apenas para poder satisfazê-la, então eu estou fora. E aí então ele se desvincula do médium. Então, nesse caso, é uma situação real. Porque, como Kardec coloca para nós aqui, o desejo de fazer de certa pessoa um adepto não é razão para os espíritos satisfazerem uma curiosidade vã. Ou seja, os espíritos não se manifestam em reunião mediúnica para poder convencer ninguém. Se você quer ouvi-los, eles falam. Agora, eles aparecerem para tentar te convencer, não é esse o propósito. Fala aqui também sobre a questão na questão 287 ele coloca: algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, convindo esperar o ensinamento dos espíritos sem o provocar, que é o que normalmente acontece nas reuniões mediúnicas, atualmente. Então, os médiuns ficam à disposição, se colocam, né, olha, estamos aqui à disposição dos espíritos que queiram se manifestar. E um espírito vem, traz ali uma mensagem, seja psicofônica, seja psicográfica, e depois ele vai embora. Ou até mesmo, como acontece algumas vezes, nessas apresentações de psicopictografia que a gente vê. A pintura mediúnica aparecendo na televisão, o espírito vem, faz uma pintura, assina o quadro e vai embora. Sendo que Kardec coloca exatamente o contrário, né? Ele diz assim para nós: longe de terem qualquer inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para a nossa instrução, quando as sabemos formular nos limites convenientes. E oferecem ainda outra vantagem, pois ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Então, colocando assim sempre o lado positivo das reuniões, que é o espírito vir e trazer uma mensagem, o diálogo, a conversa, o debate é sempre muito produtivo, porque nós podemos tirar dúvidas que nós temos. Porque se o espírito vem, se manifesta, e ele percebe que existe uma dúvida pairando no ar, naquele grupo, naquela casa, ou junto aos dirigentes de um trabalho, eles vão falar genericamente sobre aquele trabalho. Mas de repente você tem situações específicas que precisam ser tratadas, e aí então, se você não fizer uma pergunta com os detalhes da situação, os espíritos não darão resposta. Então é importante fazermos perguntas claras, perguntas diretas, perguntas objetivas, para que eles possam responder assim também. Cheguei a comentar com vocês aqui no estudo passado que o Centro Espírita Leon Denis tem um trabalho de orientação espiritual, em que os espíritos respondem todas as quartas e sábados cartas, mensagens, solicitações que são feitas por escrito, entregues a ele. Aí então eles respondem, ou respondem no mesmo dia, ou passam, né, alguns dias para responder, de acordo com a profundidade, a complexidade da pergunta. E aí então a gente vê que se você não faz uma pergunta direta, porque muita gente faz uma pergunta: eu queria saber por que a minha vida está com problema. Aí você escreve, o espírito vai responder quais são as situações em que pode gerar um problema. Agora falar assim: olha, eu estou com esse problema que aconteceu dessa época, tal coisa, tal. Então os espíritos já têm mais informações, com perguntas mais objetivas, mais focadas num ponto específico, e aí a resposta vem com maior precisão, desde que eles tenham condições de dar essa resposta.
Então, por isso a gente vê que nas reuniões mediúnicas é importante conversar com os espíritos como nós conversamos no dia a dia. Porque a impressão que dá atualmente, quando se trata de reunião mediúnica, é, primeiro, que nós temos que esperar os espíritos aparecerem na hora que eles puderem, na hora que eles querem. Segundo, nós temos uma cota de perguntas para fazer. Você só pode fazer 10 perguntas, depois o espírito vai embora. Dá a impressão de que a gente sempre está correndo contra o tempo, que os espíritos têm que ir embora. E o espírito que quer conversar é dispensado. Então algumas vezes ele vem disposto, nós temos 1 hora, vamos conversar durante 1 hora. E aí então a coisa vai encurtando, vai diminuindo, coisa e tal, de repente a gente acha que tem 5 minutos para fazer. Faz 3 perguntas e o espírito vai embora como se estivesse apressado para pegar um trem. E não, Kardec dispunha de todo o tempo possível. Naturalmente existe uma disciplina a ser seguida nas instituições com relação aos horários e tudo. Só que dentro das reuniões é importante aproveitar ao máximo aquilo que os espíritos podem oferecer de conhecimento, de assistência e de experiência também. Bom, Kardec coloca, né, quem bem compreendeu o que dissemos até aqui, nesta obra, já pode fazer uma ideia da área a que deve limitar as perguntas dirigidas aos espíritos. Não obstante, para maior certeza, damos abaixo as suas respostas aos principais assuntos que pessoas pouco experientes estão geralmente dispostas a apresentar-lhes. Aqui Kardec então elabora uma série de perguntas com relação, contendo dúvidas que normalmente as pessoas apresentam quando começam a participar de uma reunião mediúnica. As dúvidas são dúvidas básicas, pelo simples fato das pessoas não estarem em condições, não estarem orientadas a respeito do que é o espiritismo, a respeito da relação que se tem com o mundo espiritual e tudo mais. Então aqui, perguntas agradáveis ou desagradáveis aos espíritos, no item 288. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes fazemos? A resposta, que a gente já leu, depende das perguntas. Os espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Não dão ouvidos às perguntas fúteis. 2. Basta que uma pergunta seja séria para ter uma resposta séria? Não, isso depende do espírito. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Quais as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? Todas as que são inúteis ou feitas por curiosidade e para experimentá-los. Então eles não respondem e se afastam. Há perguntas que desagradem aos espíritos imperfeitos? Somente aquelas que possam pôr-lhes à mostra a ignorância ou a mistificação, quando estão procurando enganar. Fora isso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. E a gente percebe também, com relação ao tipo de pergunta que se faz, nós comentamos que há alguns espíritos que não têm muita paciência para responder aquilo que se pede. O fato de ser um espírito não significa que ele seja espírita, e mesmo sendo espírita não significa que ele seja plenamente evangelizado. Aquele espírito paciente, bondoso, que responde às perguntas com calma, compreendendo a limitação dos encarnados. A personalidade dele é que vai determinar a forma como ele se manifesta. Então ele não tem paciência para responder, não tem paciência para o tipo de pergunta, muitas vezes vai de má vontade, vai porque é convidado, vai porque é convencido aí, não necessariamente obrigado, mas ele é convencido aí porque os amigos espirituais insistem, e aí então eles dão a resposta deles, muitas vezes com pressa, sem muita preocupação em satisfazer a curiosidade, né, ou as dúvidas daqueles que estão esperando. A Miri colocou, responde o que ele está sentindo, de um modo geral sim. A gente lembra, inclusive, né, Kardec, quando ele fazia as perguntas aos espíritos, nós já pegamos aqui 1 ou 2 perguntas em que, né, ou até um pouquinho mais, em que Kardec faz uma pergunta insistindo num caso, e o espírito responde, mas eu já não respondi isso para você? Já não falamos disso anteriormente? Então a gente vê que a resposta é aquela resposta do espírito que está com uma certa impaciência, não esperando, esperando que as respostas, que as perguntas sejam objetivas e que o assunto se resolva logo. Então um detalhe interessante é que a gente pensa que o trabalho de Kardec, bom dia Sandra, que o trabalho de Kardec foi um trabalho fácil de conversar com os espíritos, de obter respostas. Ele teve que ter maior cuidado porque ele falava com espíritos de toda a categoria, e esses espíritos respondiam de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua vontade, e algumas vezes eram bastante secos nas respostas.
E como Kardec tinha que insistir, ele ficava pensando assim, né? Bom, eu vou perguntar de novo, seja que Deus quiser, né? Aí o espírito respondia de boa vontade, ou respondia ali daquela forma seca. E como eu trouxe para vocês, né, aquela experiência que eu vivi, escrevendo, né, para os espíritos sobre algumas dúvidas que eu tive, 3 espíritos diferentes responderam, um de uma forma bem completa, outro de uma forma superficial, e o outro me deu um esfrega e mandou eu prestar atenção nos estudos do Evangelho, que tinha muita gente sofrendo, que as minhas dúvidas poderiam ser desconsideradas, embora ele tivesse respondido, né? Ele escreveu uma página dando um esfrega e depois 2 linhas respondendo o que eu perguntei de uma forma bem objetiva. Então a gente vê que os espíritos não são respondedores de perguntas. Eles não fazem parte de uma bancada para satisfazer a nossa curiosidade. A gente pode conversar com as pessoas naturalmente, como se você encontrasse, né, um amigo num ambiente público, e aí então o assunto, doutrina espírita acabou surgindo, e aí então percebendo que o outro tem mais conhecimento, que o outro já leu algum livro, que o outro frequenta um lugar, começa então a fazer perguntas de curiosidade. E aí então o vínculo de amizade facilita essas respostas. Agora imagina você parado num lugar, vem um estranho e começa a te fazer pergunta. Principalmente algumas vezes te desafiando. E aí então começa a perder a paciência, você respira fundo para responder e tudo mais. Então é exatamente igual o que acontece com o mundo espiritual. E continua. Há perguntas que desagradam aos espíritos imperfeitos. Falamos aqui, né, que não gostam daquelas que desmascaram e respondem sem preocupação com a verdade. Questão número 4. Que pensar das pessoas, que é essa que a gente vai entrar agora, né? Que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração ou um passatempo, o meio de obter revelações sobre questões de interesse pessoal? Isso aqui é o mais comum. Se você chama alguém que não tem estudo, que não tem entendimento do que significa essa relação com o mundo espiritual, não necessariamente o que significa a doutrina espírita, a gente fala a relação com o mundo espiritual. As perguntas que vão fazer, como a gente vê sempre na televisão, porque a mídia nada mais faz do que mostrar o reflexo daquilo que acontece na sociedade. Então as pessoas frequentam cartomantes, frequentam jogadores de búzios, frequentam médiums, adivinhos, e a gente fica imaginando quais são as perguntas que são feitas. E não precisa imaginar muito longe. Se nós tivéssemos a oportunidade de estar lá, o que nós perguntaríamos? Obviamente que são perguntas de interesse pessoal. E por que, obviamente? Porque nós vivemos num mundo com uma série de dificuldades, com uma série de desafios, e a gente quer entender o porquê das coisas. Por que aquilo aconteceu, o que está previsto para mim no futuro, principalmente nessa época de fim de ano, né? A gente lembra que é muito comum aparecer na televisão aqueles que são os videntes, os médiums, né, que fazem essas adivinhações daquilo que vai acontecer durante esse ano, e aí começam as especulações. Quem vai morrer, quem não vai, quem vai ganhar a Copa do Mundo, quem vai sair do Big Brother, quem vai fazer isso, aquilo tudo. E a mídia começa a alimentar isso tudo porque é uma curiosidade. É fútil? Sim, é fútil, mas é uma futilidade que agrada as pessoas. Que, aliás, é uma característica do nosso mundo hoje. Então, assim como a mídia dá atenção para essas situações, e a gente vê esses programas que passam durante as tardes, né, em que nós temos ali entrevistados que são médiums e tal, eles gostam de fazer uma demonstração. E aí então chama uma pessoa, começa a fazer pergunta, alguém telefona, tira uma dúvida. Nos Estados Unidos é muito comum médiums fazerem esses tipos de programa, bom dia Cindizinha, bom dia Liz. Médiums terem programas de televisão em que você, pela televisão, você dá o número do seu cartão de crédito e ele faz uma revelação à distância. Aparece assim com aquele cenário bem interessante, né? Aquelas cortinas com aquelas cores místicas, estrelas, bolas de cristal, muito dourado, né? Porque o ouro é o que chama a riqueza. A pessoa com aquela cara estranha, né? Aquela cara de mistério. E aí então ele fala assim, né? Eu vou adivinhar o seu futuro, viu, Miriam? Eu vou adivinhar o seu futuro. Basta você digitar o número do seu cartão de crédito. Acho que em todo mundo, né, Sandra? Então na Itália também tem, lá nos Estados Unidos também tem. Aqui no Brasil não tem porque acho que não cola isso, né? Mas certamente a pessoa ganha por essa ligação. E aí então nesse momento,
Começa a fazer perguntas. Quais são as perguntas? Eu queria saber se meu casamento vai ser feliz, eu queria saber como é que vai ser meu emprego, e começa a fazer perguntas de ordem pessoal. Por isso, então, Kardec coloca, né? Vê, mensagem MSN, SMS, né, Fernando? Pelo celular você recebe previsão. Astrólogos também assim e tal, né? Já pensou, Sandra? Então, a pergunta de Kardec: que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas? Quando se fala comunicação espírita, ele se refere naturalmente a comunicações mediúnicas, né? Não é dentro de um centro espírita. A expressão espírita utilizada é essa relação que se tem com o mundo espiritual, né? Então, o que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração ou um passatempo, o meio de obter revelações sobre questões de interesse pessoal, sem falar naquelas tábuas Ouija, né? Que os jovens, que as pessoas compram. E você compra, interessante, que eu estava até conversando com a nossa amiga Vanna, e ela me mostrou uma propaganda que nos Estados Unidos, lojas de brinquedos. Você tem, por exemplo, o Banco Imobiliário, você tem o War, você tem ali um outro jogo qualquer, e do lado você tem uma tábua Ouija. E as crianças compram, levam para casa, e ali então fazem uma evocação, exatamente para saber, quero saber qual vai ser o nome da minha namorada. E aí então os espíritos vêm e começam a soletrar o nome, e as pessoas se divertem com isso. O que pensar disso? Os espíritos respondem: os espíritos inferiores gostam muito dessas pessoas, e que, como eles, gostam de se divertir, e ficam satisfeitos quando as mistificam, ou seja, quando lança essas ideias. Dá para imaginar, né, uma situação em que você faz uma pergunta: eu queria saber como é que vai ser meu futuro. O espírito diz, né, olha, você vai ter uma mudança radical na sua vida e você vai sofrer muito. A partir daquele momento a vida da pessoa se transforma, porque ela já começa inconscientemente a cultivar uma infelicidade. Ou então alimentar ideias de traição, ideias de infidelidade, ideias de doença. Você lança aquela ideia, os espíritos fazem isso se divertindo muito, lançam essas ideias e nós absorvemos. Pessoas que frequentam, por exemplo, centros de Umbanda, porque a gente lembra que as consultas pessoais, aquelas orientações, são muito mais fáceis dentro do trabalho na Umbanda, porque os médiuns se colocam à disposição, tem sessões de orientação em que as pessoas vão conversar lá com o preto velho, com o caboclo, com uma mãe de santo e tal, né? Nesse caso mãe de santo do candomblé, não da Umbanda, mas assim, a gente vê que é muito mais fácil esse acesso das pessoas a terem essas consultas pessoais. E nessas consultas, os guias espirituais, como são chamados, começam então a responder perguntas de ordem pessoal. Porque exatamente esses são os pontos que acabam gerando aflições. Então você está com problema de dívidas, problema de doença, problema de relacionamento e tudo mais, problema de trabalho. Você não vai no centro espírita ou em qualquer reunião mediúnica e pergunta assim: eu queria saber como vivem os espíritos. Você quer saber do seu problema, não quer saber do problema universal. Eles vão dizer assim: olha, o futuro a Deus pertence, e quando chegar lá eu vou ficar sabendo. Eu quero saber como eu vou resolver meu problema agora. Só que nessas dúvidas, nós temos desde aqueles médiuns que são sérios e espíritos de boa vontade, que procuram realmente prestar essa assistência, mas de um modo geral, em virtude da qualidade da natureza das perguntas, são espíritos que se divertem, assim como médiuns que se divertem também. Você paga para ter uma resposta, o espírito vem e responde aquilo que você quer. E normalmente alimentando aquilo que você já acredita ou falando daquilo que você já vive, mas que você não percebe. Miriam colocou ainda mais que somos extremamente volúveis, né? Falam, né? Estuda e saímos indignados. Pois é. Esse é um problema que nós enfrentamos e que exatamente por nossa própria culpa. E continua. Item número 5. O que a gente vê, né, o que eu falava para vocês, né, essa consulta na Umbanda não pode ser conselho de consolação. Sim, Nunes, foi o que eu coloquei para vocês agora. Nós temos espíritos muito sérios, trabalhos muito sérios, de instituições que prestam, porque assim como nós temos na Umbanda esse tipo de consulta, nós temos também centros espíritas que fazem. Como eu coloquei aqui no começo, um pouquinho antes de você chegar, no Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, eles prestam essas assistências feitas por psicografias. Não é aquela consulta direta em que você conversa com os espíritos. Mas nós temos centros espíritas também que abrem esses espaços. Só que, de um modo geral, você vê num poste da rua que você passa, fazemos amarração, resolvemos os seus problemas. Basta você pagar 100 conto que está tudo resolvido. É aí que é a grande cilada.
Não que os espíritos não se importem em nos ajudar nas questões pessoais, mas é em virtude da banalidade com que isso se transformou que faz com que a nossa relação com o mundo espiritual seja fútil. E, consequentemente, soframos as consequências. Né? Então, tanto na Umbanda, no Centro Espírita, temos médiums que são bastante atuantes. Lembra da nossa amiga Nina, né? A Nina Cigana? Então ela faz esse trabalho de consultas pessoais, que nada mais é do que um atendimento fraterno, só que dentro do universo que ela vive, que é o universo do esoterismo, o universo, né, das práticas que ela tem. Para a gente poder lembrar como é uma situação curiosa que passou, que passou no cinema, é o caso, por exemplo, do filme Ghost, em que nós temos a Oda Mae Brown, que tinha ali o seu consultório, que fazia esse tipo de consulta, e aí, então as pessoas pagavam, elas simulavam uma situação. Então tem vezes em que os espíritos estão próximos, só para a gente poder pensar. Imaginemos, por exemplo, que nós precisemos de uma orientação. Eu preciso de uma orientação, aí então eu vou a um médium que me indicaram. Estava conversando com a vizinha falou assim, olha, conheço uma senhora que é batata. Ela é muito boa naquilo que ela faz. Eu falo, bom, eu vou conversar com ela. Aí eu vou até a casa dela e coisa e tal. Só que ela, pelo fato de comercializar a sua mediunidade, pelo fato de ter aquele senso, ou aquele sentido de falar aquilo que a pessoa quer ouvir, ou seja, de manipular algumas vezes, eu vou até lá, ela é uma médium legítima, né, embora não tenha algumas vezes relações saudáveis, eu vou até lá e apresento o meu problema. Nesse caso, pode acontecer do fato de eu realmente ter necessidade, os espíritos que me acompanham, aqueles espíritos amigos, através dela me dão orientação. Porque eu tive merecimento para isso. Foi o desespero que me levou em contato com ela. Mas aí depois vai uma outra pessoa, vai um casal de adolescentes, ali de jovens, pagam para fazer perguntas fúteis. Que espíritos responderão essas perguntas? Então a gente lembra que o médium é instrumento. Um instrumento tanto de bons espíritos como de maus espíritos. Já vi alguns episódios, Elis, tá? Alguns episódios, mas não dá para te falar assim, que eu entendi assim, a profundidade da coisa, né? Mas é interessante essa série também, né? Esse Ghost Whisperer não é aquele de uma médium que ajuda a polícia, não é isso? É esse? Ou eu estou confundindo? Não. Ah, esse se chama Medium, né? Eu confundo essas séries. Esse Ghost Whisperer, então, não assisti nenhum episódio ainda não. É um outro caso. Escreve para nós aí, faz um resumo, por favor. Lá em cima a Miriam colocou. Também procurou uma médium. É esse caso, né? Em que a médium é procurada para poder ajudar os espíritos. Então isso acontece também. A Miriam colocou, o lance é que a verdadeira consolação vem do esclarecimento. Aquela palavra inicial é só um apoio, é preciso conhecer as causas das aflições e tratá-las, né, sem dúvida. Nunes colocou, acho que os outros centros é que deveriam abrir mais espaço para os espíritos falarem com as pessoas. Olha, eu também sou a favor disso, Nunes. Inclusive o próprio Kardec, ele falava muito dessa naturalidade que nós devemos tratar a relação com o mundo espiritual. Mas hoje as reuniões mediúnicas, né, essa é até uma crítica que eu particularmente faço hoje, das reuniões mediúnicas se tornarem ou elitizadas ou institucionalizadas. Sendo que naquela época Kardec fazia isso com absoluta naturalidade. As pessoas conversavam com seus familiares como se você tivesse saudade de falar com alguém, você pegasse o telefone e ligasse. Não tinha aquela coisa assim, você tem que se programar para daqui a 6 meses entrar em contato com os espíritos, tem que ter fila de espera, tem que esperar o momento certo porque o centro espírita não faz aquilo. Então eu acho hoje que nós acabamos distorcendo muito a ideia inicial de comunicação dos espíritos, que deveria ser natural para uma série de situações, e acabamos hoje fechando especificamente para alguns pontos. Então não apenas o próprio objetivo da reunião mediúnica ficou bastante limitado, mas o acesso das pessoas a essas comunicações. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, deveríamos abrir todos os espaços possíveis para as pessoas compreenderem de fato. Você vai no centro espírita hoje, quando você pensa assim, olha, eu queria muito conhecer uma reunião mediúnica. Não, você tem que fazer 2 anos de livro dos médiuns, você não pode fazer, só pode participar as pessoas que são os trabalhadores, não é possível fazer isso, não é possível fazer aquilo. Começam a colocar uma série de limitações, como se uma reunião mediúnica fosse uma sessão secreta, e não algo natural.
Algo bacana que o Leon Denis faz, né, que a gente vem citando ele em várias situações aqui, é que toda quarta e todo sábado os espíritos se manifestam após as palestras públicas. Então acabou a palestra, o médium que se encontra ali presente, né, abre acessibilidade, né, dá acesso aos espíritos, né, permite ali a incorporação, o espírito vem, traz um depoimento, traz uma mensagem e depois termina. Ou seja, é a forma que as pessoas têm de ter contato com o mundo espiritual e não ficar uma coisa apenas de livros. Porque você fala reunião mediúnica, você vê isso num livro. Quem já participou de reunião mediúnica? Poucas pessoas são. Dos frequentadores de uma casa, se for de uma casa espírita, você pode colocar de 10% a 20%. Os outros 80% são apenas aqueles que fazem curso, palestra. Não tem acesso à reunião mediúnica. O Hermes colocou em cima, né, recordo-me quando foi à casa espírita que frequento pela primeira vez. Fez uma pergunta tão idiota que nem gosto de lembrar, né, coisa de novato, né? Pois é, Hermes, né? Mas é curioso, muitas vezes a gente fica em dúvida, Hermes. A gente fica assim naquela ansiedade, o que eu pergunto? O que eu falo para os espíritos? Essa pergunta é aquele que vem à cabeça, né? E normalmente sai uma bobagem, infelizmente, que é o que fica marcado, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram, a Nancy colocou para nós. A nossa reunião mediúnica tem a característica socorrista. A maioria das comunicações são de espíritos necessitados. É a proposta, é o perfil de cada grupo, né, Nancy? Mas infelizmente a gente vê que a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual é muito grande. Para tudo. Para contatos familiares, para dúvidas doutrinárias, para orientação, para consolação, para desobsessão. Então cada centro espírita acaba se restringindo a um determinado perfil de trabalho, e isso se dá pela proposta da casa espírita, pela limitação de trabalhadores. Você não tem disponibilidade para fazer reunião mediúnica todos os dias, de horas e horas. Então isso acaba limitando, infelizmente é uma restrição que se sofre. Mas certamente poderia aproveitar muito mais essa reunião. Nós fazemos hoje necessitados, amanhã vamos fazer uma de instrução. Se faz uma evocação, solicita ali determinados espíritos, sejam eles vinculados ao trabalho, sejam eles de outras categorias que possam ajudar, para aproveitar ao máximo essa comunicação. Porque nós temos a impressão de que reunião mediúnica só serve para aquilo. A reunião mediúnica é simplesmente um meio de comunicação para qualquer tipo de contato, desde que seja bem intencionado, desde que seja bem trabalhado, e pode ser muito bem aproveitado também. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né, o CELD no Rio poderia ser modelo para o Brasil inteiro. Eu acho que tem vários centros espíritas que fazem bons trabalhos, né? Esses centros grandes são sempre referências, né, Brás? Então, assim, quando você tem um centro pequeno, a Nancy, por exemplo, tem um centro pequeno porque a cidade onde ela mora é uma cidade pequena e tudo mais. Mas se você pega o CELD, que é um centro espírita que tem um quarteirão inteiro, que tem ali... Quantos anos o CELD fez agora? Fez 60 anos? Vocês se lembram? Teve até comemoração agora. Você pega, por exemplo, o Centro Espírita André Luiz aqui em São Paulo, o Perseverança aqui em São Paulo, você vai para outros centros espíritas que tem espalhados pelo Brasil, são aquelas instituições que você não tem um presidente. Você tem uma comissão que preside o centro. São aqueles centros espíritas que têm 200, 300 trabalhadores. Muitos centros espíritas, 200 pessoas é a quantidade de frequentadores durante a semana. Tem departamento para tudo. Então, cada centro espírita fica restrito ao seu tamanho e à sua disponibilidade. Mas é importante a gente ter essa mentalidade. Nós podemos aproveitar mais sempre que possível. Não apenas ficarmos restritos apenas naquele tipo de tarefa. O Nunes colocou, muitos centros espíritas dão a impressão de que expulsaram os espíritos do espiritismo, né? É aquela ideia, né? De, infelizmente, a gente acaba criando um certo hábito de trabalhar dentro de uma casa espírita, e esse hábito acaba restringindo demais os trabalhos. Então, por isso, essa reciclagem constante, estudando aquilo que Kardec fazia, tanto no Livro dos Médiuns, especialmente nesses capítulos, que trata das evocações e que trata das perguntas que se podem fazer, assim como também da própria Revista Espírita, porque na Revista Espírita nós temos vários modelos de entrevistas que Kardec fazia com todos os tipos de espíritos. Era o espírito de uma adolescente que desencarnou, era o espírito de um assassino, era o espírito de um mentor espiritual, era o espírito de um especialista em artes, era o espírito de um médico. Olha só a variedade que Kardec fazia. Que tipo de perguntas ele fazia, quanto tempo demorava. A gente tem entrevistas ali de Kardec que tem 80 perguntas.
Imagina assim quanto tempo demorou, feito em psicografia, não era feito em psicofonia, não. Então imagina, tem uma ali que tem acho que 87 perguntas. Então ele vai perguntando como é a vida, como não é. Ele vai aproveitando a massa, quer dizer, aproveite a oportunidade. Não tenhamos medo de utilizar a reunião mediúnica para crescimento pessoal e para crescimento da instituição também. E para o próprio desenvolvimento do espiritismo. Né? A Miriam colocou, né, Jacomelo, outro dia narrou uma situação assim. Ele queria saber por que o tratamento do passe feito com determinada pessoa não estava surtindo efeito. E o espírito orientador do trabalho falou de forma objetiva: o problema está no sifão. Jacó não entendeu porque sifão é uma peça hidráulica. E perguntou de novo, né? O espírito respondeu a mesma coisa, praticamente dizendo: pensa, meu filho. Ele saiu irritado porque se isso seria ser espírito superior, era moleza, né? Foi para casa, pensou e no raciocínio pensou na função do sifão que filtra e evita que o cano fique entupido, né? Se ele está cheio, nada passa. Ele chegou à conclusão que a pessoa precisava apenas de passes dispersivos naquele momento. Quer dizer, para poder fazer com que a obstrução energética, né, ou fluídica, fosse dissipada, que é o mais importante, né? A Gilda colocou, né, e o que aplicamos no centro de que trabalha aqui em Fortaleza, o dispersivo, né, em relação lá em cima. Porque, na verdade, o trabalho de passe, como o próprio Jacomelo fala sobre isso, ou como o próprio Divaldo também fala sobre isso, em orientações de passe, você tem ali um processo de passe, né? Primeiro você precisa dispersar aquilo que está estagnado na pessoa, para depois você fazer um tratamento. É como o médico não pode te passar um remédio se você está tomando outro que vai impedir aquilo que você está fazendo, ou se você tem hábitos alimentares, hábitos de conduta. Então é importante primeiro mudar aquilo que obstrui o seu tratamento, para depois passar o tratamento. Em seguida ou paralelamente, mas é importante pensar dessa forma. Fluidicamente as coisas também são. O Hermes colocou, né, eu li um centro espírita com o seguinte letreiro à frente, né, Centro Espírita Kardecista. Esquisito. É questão de nomenclatura, Hermes, né, é questão de entendimento que as pessoas têm, mas quem colocou o Centro Espírita Kardecista, a gente tem que pensar assim, provavelmente deve ter sofrido muitas confusões com centros de Umbanda. Então ele falou assim, olha, para ficar bem claro que nós somos centros espíritas, que nós somos um centro espírita que segue a doutrina espírita, a gente coloca kardecista, porque a pessoa não tem nenhum problema com esse nome, né? Eu não colocaria se eu fundasse centro espírita, porque a gente sabe que centro espírita é único. Você não tem centro espírita de várias religiões. O espírita é o espiritismo. Só que se por acaso aquilo se torna constrangedor, de alguma forma, é necessário que você coloque, que você apresente a sua instituição de uma forma que as pessoas leigas compreendam. Como é que a gente vai colocar isso tudo? Colocaria Centro Espírita Allan Kardec, colocaria Centro Espírita o que exatamente? Para que não houvesse essa confusão, né? Deixa eu ver aqui. O Braz lembrou, né, que médium ostensivo está muito pouco. Na verdade tem bastante, né? Acho que eles não estão se apresentando, né? A Júlia pergunta qual a diferença entre uma reunião mediúnica socorrista de uma desobsessão. Enfim, cada uma tem sua finalidade, né, que frequente todos lá chegam ou são trazidos para serem de alguma forma esclarecidos. Como distinguir? Olha, na verdade, Gilda, nós temos assim várias categorias, né, de espíritos, como a gente já estudou, né? Bom dia, Capucci, bom dia, Anderson, bom dia, Márcia. Vários tipos de espíritos que desencarnam, eles chegam no mundo espiritual. O espírito sofredor é aquele que chega no mundo espiritual desorientado, sofrendo pelo processo que ele viveu, seja pela perda dos seus entes queridos, porque o espírito também perde. A gente fala assim, né? Nossa, eu perdi um ente querido. O espírito que se foi também perdeu o contato, perdeu a relação. Então, esses espíritos que são doentes, que sofrem as sequelas do seu desencarne, um espírito que, vamos pensar numa situação em que o espírito tinha uma doença terminal. Depois que ele desencarna, ele passa um bom tempo sentindo ainda os efeitos daquela doença. Porque psiquicamente ele se adaptou a ela, ele assimilou. Então esses são os espíritos sofredores, são aqueles que precisam de ajuda para poder se orientar, são aqueles que precisam de um hospital. No caso dos obsessores, são aqueles espíritos agressivos. É aquele que persegue, é aquele que tenta destruir, é aquele que tenta prejudicar. Então o tratamento para esses é um reformatório. Nós temos aqueles espíritos que são os espíritos instrutores, é um outro tipo de categoria. São aqueles que são mais esclarecidos, são aqueles que podem oferecer algum tipo de contribuição. Temos os espíritos suicidas, que são aqueles que trazem um sentimento muito pesado, trazem energias concentradas de muito sofrimento. Então nós temos, para ter uma ideia, cada centro espírita
principalmente no que diz respeito à reunião mediúnica, trabalha dentro de um determinado perfil. Então, se eu sou médium, que sou capaz de ajudar um espírito sofredor, eu posso não ser um médium capaz de de ajudar um espírito suicida. Porque o desequilíbrio que o espírito suicida provoca é muito grande, e o médium tem que estar muito bem capacitado para isso. O espírito obsessor é aquela mesma coisa. Então, cada instituição opta por um tipo de tarefa. Tem aqueles que têm condições, tem aquela quantidade enorme de médiums que podem se desdobrar em vários tipos, para vários tipos de atendimentos. Então nós temos aqueles outros centros que são mais limitados. O caso da Nancy, por exemplo, que ela colocou, é um centro pequeno que faz um trabalho de socorro, porque foi a opção. Então, ou você faz bem uma coisa, ou você não faz bem nenhuma. Se você começar a abrir muito o seu leque de atendimento, você não consegue fazer aquilo que precisa. Chega alguém pedindo assim, olha, eu queria uma carta da minha avó que desencarnou. Aí você vai no centro espírita que trabalha com psicografias de familiares desencarnados e ali você vai receber. Agora você vai num outro centro espírita e ele fala, olha, aqui a gente não faz esse tipo de trabalho. A gente só ajuda os espíritos sofredores. Aí, como a gente não tem esse conhecimento, a gente fala, poxa vida, mas que porcaria o seu centro? Eu pensei que vocês faziam tudo. Não é assim. Tanto que você tem hospitais que são especializados. Aqui em São Paulo nós temos o Hospital do Câncer, o Hospital de Olhos, o Hospital Infantil, o Hospital da Mulher, o Hospital Ortopédico. Por que esses hospitais se especializam? Porque eles se focaram naquele tipo de tarefa. Nós temos centros espíritas, que é o caso do Leon Denis, que ele se destaca principalmente pelo estudo. Então seria uma grande universidade, podemos dizer assim. Aqui em São Paulo você tem o André Luiz, que é o grande centro espírita que trabalha com assistência social. Você tem um centro espírita Perseverança aqui em São Paulo, que é imenso. Ele pega um quarteirão assim gigantesco. Ele é um centro espírita que trabalha se dedicando a psicografias de familiares desencarnados. Você vai em Uberaba, naqueles centros espíritas que foram conhecidos pelo trabalho do Celso de Almeida Afonso, pelo Chico Xavier, pelo próprio Bacelli. Esses centros espíritas se destacam pelo quê? Comunicação de psicografias. Então é importante que os centros espíritas, dentro das possibilidades, se especializem nessas tarefas, para que façam bem. Porque, do contrário, se tentar fazer tudo ao mesmo tempo, sem recurso, sem trabalhadores, sem tempo para isso, não faz bem nenhuma coisa nem outra. Então, é possível fazer vários tipos de atendimento? Ótimo, faremos. Não é possível fazer? Escolhamos um para que seja bem feito. Então, esse é o perfil que a gente fala. Cada um tem um objetivo, assim como os hospitais. E quando se fala em espírito sofredor, é porque ele está sofrendo. No caso de um obsessor, ele não é um sofredor, embora seja, né? Mas a essência da coisa não é ele o sofredor, é quem sofre a obsessão. E para isso você tem que ter um orientador, ou aquele que é chamado de educador espiritual, ou doutrinador, tanto faz o nome que se dê, né? Mas cada um trabalhando dentro da sua especialidade. Esse aqui é o foco da coisa. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente, pessoal. Continuando aqui na pergunta número 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque não querem ou porque uma potência superior se opõe a certas revelações? A resposta, uma coisa e outra. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o espírito não conhece. Como é que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Se eu faço perguntas que dizem respeito a situações em que a resposta pode provocar um efeito negativo, é melhor não responder. Os espíritos podem fazer revelações que, embora sejam verdadeiras muitas vezes, elas sendo apresentadas dentro de uma reunião, acabam provocando um efeito contrário. Fazer perguntas sobre o passado de pessoas, fazer perguntas que não tragam utilidade geral. Muito comum perguntar assim, olha, eu queria saber para onde foi o espírito de Adolf Hitler. Se o espírito souber, é ótimo, porque todo mundo quer que ele vá para o inferno. Esse é o pensamento geral, principalmente aqueles que sofreram o efeito do nazismo naquela época. Eu espero que ele esteja no inferno, eu espero que ele fale isso. Cadê a parte da caridade? Cadê a parte de nenhuma ovelha será perdida? Então o espírito que revela isso, mesmo que ele esteja numa condição perturbadora, ele sairá dessa situação. Se ele está recebendo assistência, outros vão dizer, ele não merece isso. Então nós temos, falei de Adolf Hitler porque foi o nome mais conhecido, mas nós poderíamos fazer perguntas pessoais.
Olha, meu avô era uma pessoa muito ruim, eu queria saber para onde ele foi. A resposta que eu der vai satisfazer aquela pessoa ou não. Mas vai ser uma satisfação pessoal, uma satisfação egoísta. Por isso, então, existem respostas que não podem ser respondidas. Até porque o aprendizado vem através da prática. Então, tem situações aqui na nossa vida, o andamento, o desenvolvimento, né, da nossa sociedade, ela depende das nossas próprias ações. E os espíritos não podem interferir naquilo que nós temos que tomar de decisões. E outras respostas que os espíritos simplesmente não sabem, estão além do seu alcance. Todo mundo imagina que um espírito que se manifesta é sempre o maior sábio, é sempre o mentor espiritual. Teve até interessante uma situação em que um espírito se manifestou, aí todo mundo disse assim da reunião, o mentor espiritual se manifestou. O espírito disse, mas quem disse que eu sou mentor espiritual? Eu sou amigo de vocês, eu vim aqui conversar. Vocês que me elegeram como mentor, mas eu não sou mentor de nada. O que eu posso fazer é dar minha contribuição, é dar meu conhecimento. Então, uns podem, outros não podem. Uns sabem, outros não sabem. Tudo depende do quê? Das circunstâncias e do efeito daquela interferência. O Osmar perguntou, o centro do médium João de Deus em Abadiânia é espírita? Não, ele é espiritualista. Né? Ele trabalha com o espírito Inácio de Loyola, faz as cirurgias espirituais, tem ali todo o trabalho que ele faz, mas ele é um centro espiritualista. Não que ele não siga preceitos da doutrina espírita, não que não se faça estudos sobre temas que a doutrina espírita aborda, porque se você quiser conhecer o mundo espiritual, a doutrina espírita te apresenta respostas pelas pesquisas, pelas investigações, mas se por acaso nós tivermos outras instituições que trabalham com essa comunicação com os espíritos, que tenham respostas interessantes, ótimo, então elas também servem para isso. Então, embora estudem, o método utilizado, o propósito da casa, ele é muito mais espiritualista. Mas quando você fala em espírito, você já fala de imediato que é espírita, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Questão número 6. Não, 5 ainda. Insistindo-se bastante, o espírito acabará por responder? A resposta não. O espírito que não quer responder pode retirar-se sem dificuldade. É por isso que convém esperar quando vos mandam e, sobretudo, não insistir para obter a resposta. A insistência por uma resposta que não vos querem dar é o meio de ser enganado. Porque às vezes você faz uma pergunta para o espírito, naturalmente dentro daquelas reuniões em que existe esse diálogo aberto, né? Esse diálogo aberto, né? Então, nesse caso, tendo esse diálogo, você faz uma pergunta, o espírito diz, mas nós gostaríamos que, se possível, respondesse, mas não pode ser, começa a insistir. Se for um espírito amigo, ele fala, olha, já falei para esperar. Se não for um espírito amigo, ele simplesmente se retira e pronto. Herculano Pires coloca para nós um comentário aqui. Ele diz, retirando-se o espírito bom, um espírito inferior lhe toma o lugar imediatamente e responde em seu lugar. É o inverso do que acontece com o espírito inferior, mas de boa fé, quando socorrido por um espírito bom, como se vê pela observação anterior, né, que nós vemos aqui. O processo mediúnico é bastante complexo e delicado. Se não prestarmos atenção às respostas, seremos enganados. Quando insistimos indevidamente, porque não percebemos o afastamento do espírito comunicante e sua substituição por outro. Então, olha só, os espíritos trocam de lugar com tanta facilidade que a gente nem percebe. Questão número 6, vamos lá. Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhe fazem? Não precisamos nem muito longe, né? Todos os espíritos estão aptos? A gente perguntaria, todas as pessoas da nossa vida, em casa, trabalho, centro espírita, escola, faculdade, na rua, em qualquer lugar, se você fizer uma pergunta, ela é capaz de compreender a pergunta que você fez? Se for uma pergunta simples, obviamente ela vai compreender. Se for uma pergunta mais complexa, ela vai se enrolar, não vai conseguir responder, pode muitas vezes nem entender aquilo que está sendo perguntado. Da mesma forma que isso acontece com as pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso acontece também com os espíritos. Como Kardec lembra, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que morreram. E dessa forma, são pessoas que levam o conhecimento que possuem e, consequentemente, estão mais ou menos presos a essa última personalidade.
Pois é, e muitas vezes até quem pergunta não sabe fazer a pergunta, imagina responder. Resposta dos espíritos: longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de responder a certas perguntas, o que não os impede de fazê-lo bem ou mal, como acontece entre vós. Às vezes você não sabe responder, mas você dá aquela enrolada legal, você coloca assim umas palavras difíceis e tal, e a resposta sai que é uma beleza. Mas não significa necessariamente que seja verdade. Kardec faz uma observação. Em certos casos, quando for útil, acontece muitas vezes que um espírito mais esclarecido ajuda um espírito ignorante e lhe assopra a resposta. Isso se reconhece facilmente pelo contraste da resposta com as demais, e também porque frequentemente o próprio espírito o confirma. Mas isso só acontece com os espíritos ignorantes de boa fé, jamais com os que fingem saber. Quando a gente fala em espíritos ignorantes, não é no sentido pejorativo que nós temos hoje, né? Fala ignorante no sentido de não ter conhecimento. Então o espírito que é um espírito simples, com conhecimento limitado, dependendo da forma como ele se manifesta, ele se faz presente numa reunião mediúnica, por boa vontade, espontaneamente, querendo conversar com os encarnados, e aí naturalmente quando ele se manifesta, todo mundo começa a fazer pergunta, porque a gente tem essa grande curiosidade para conhecer o mundo espiritual, ou para conhecer o ponto de vista do mundo espiritual a respeito de determinadas situações, e esse espírito de boa vontade, tendo a assistência de outros espíritos, podem passar para ele as respostas que ele deseja, ou as respostas que se desejam, né? Então tem essa relação, essa combinação. Por isso a nossa visão do mundo espiritual é muito interessante. A gente sempre acha que só tem um espírito respondendo e que tem prazo para responder. Sendo que, na verdade, numa boa reunião mediúnica, nós temos ali vários espíritos presentes, dando a assistência que se precisa, orientando, assistindo, fazendo um trabalho conjunto entre encarnados e desencarnados, numa dinâmica que nós muito pouco percebemos. 289. Perguntas sobre o futuro. Item 7. Os espíritos podem nos desvendar o futuro? Rapidamente aqui, o Nunes colocou, não consigo concluir, se certas definições sobre a questão espírito e espiritualista são produto da ignorância ou má fé. Os dois, né? Muito mais é mais da ignorância, porque a gente tenta sempre fazer... Obrigado, Cindizinho. A gente sempre tenta fazer o certo dentro das nossas possibilidades, movido pela fé, pela boa vontade. E aí então você faz aquilo que você acha que é certo. E tem aqueles que, gananciosamente, ambiciosamente, acabam também se aproveitando da boa fé das pessoas para o seu próprio benefício. É uma questão de caráter, né? Então, todo mundo quer fama, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer ser importante, quer ter poder. Muitas vezes a manipulação da fé é um recurso bastante fácil. A gente vê isso no nosso mundo, no nosso dia a dia. Então, mas tem pessoas que acabam errando com a vontade de acertar. Então, por isso nós temos sempre, diante de um erro, nós sempre colocamos, você tem atenuantes e você tem agravantes. Os atenuantes é quando você erra com boa intenção. Os agravantes é quando você erra com consciência do que está fazendo errado. E aí então vem a questão da indulgência, né, que é exatamente aquele sentimento de compreender que as pessoas são falíveis, que erram de fato, mas que o que vai se ponderar nessa equação é exatamente a intenção. Como diz Erasto, Deus nos julga pelas nossas intenções. O resultado é uma consequência da evolução, que pode ser maior ou pode ser menor, né? Fernando colocou: a minha mãe, que era médium, uma vez ela perguntou aos espíritos com que idade uma parente desencarnou, e obteve a resposta e perguntou se o registro estava errado mesmo. E ele disse: isso mesmo. Pode ser uma resposta certa, pode ser uma resposta errada, né? Porque às vezes é uma resposta de curiosidade, né, Fernando? Só para provocar uma certa situação. Então, teria que fazer uma investigação mais cuidadosa, né? Será que toda má fé vem apenas da ignorância? Não, foi o que eu falei para vocês. Né? A má fé é a intenção. A ignorância pode ser uma ignorância geral, em que a pessoa, não tendo consciência do que faz, das consequências futuras ou da profundidade do erro que comete, mas a má fé vem exatamente do nível evolutivo daquela pessoa. Quanto menos evoluída ela é em termos de valores, certamente as suas intenções são voltadas para o seu interesse pessoal, porque a má fé nada mais é do que fruto do egoísmo. Tudo aquilo que eu faço com má intenção, eu faço em meu próprio benefício.
eu faço para me beneficiar ou sentimentalmente, aquela felicidade, aquela satisfação de ver a desgraça do outro que eu provoquei. A gente vê o meu benefício material, quando eu tento dar um golpe em alguém para poder me beneficiar. Então a gente vê que a má-fé, tudo aquilo que se faz negativamente, tem um objetivo principal, o meu próprio interesse. É aquele peso que nós temos, né? O egoísmo, de um lado, né? E a fraternidade do outro. A Dafa lembrou aqui, né, a meu ver, né, a má-fé já é efeito de um espírito que não alcançou clareza evolutiva. Então é um espírito que ignora. Também, né, a falta de evolução é resultado dessa ignorância. Da ignorância da essência da vida, da ignorância do mecanismo, da evolução e tudo mais. A gente entraria, né? Não entendi sua pergunta, Nunes. Não entendi a relação com o médium. Pro Hermes lá em cima? Tá. Então vamos aqui. Tá. Então, os espíritos podem nos desvendar o futuro? A resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. É esse um problema sobre o qual sempre insistis para obter resposta precisa. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se insistirdes numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. Temos dito isso a todo instante. Aí Kardec faz uma referência lá no Livro dos Espíritos, questão 868. Então, por que isso tudo, né? Porque nós temos essa necessidade, e a mídia acaba alimentando cada vez mais isso, né? Em que nós temos aquelas pessoas que são os profetas, que são os videntes, né? Que são pessoas que conseguem antecipar o futuro. Então, filmes que são feitos com estilo hollywoodiano, mostrando que isso seria muito legal se nós soubéssemos. Só que esse, entre aspas, legal, traz as suas consequências. Existem situações em que os espíritos nos trazem informações importantes sobre o desenrolar daquilo que nós estamos vivendo, para que nós sejamos previdentes, para que nós tomamos decisões importantes para poder fugir daquele sofrimento, porque há um merecimento. Agora, fazer uma revelação, pelo simples fato de fazer uma revelação, isso tudo os espíritos superiores não fazem, porque sabem que nós temos que ter autonomia para viver a nossa vida atual. Essa autonomia eu vou tomar as minhas decisões agora, porque nesse momento é isso que eu quero fazer. Porque se por acaso eu falar assim, olha, daqui 2 meses você vai ficar desempregado. Pronto, tudo aquilo que eu faço agora, as coisas vão se modificar. Eu posso ficar desempregado. E se isso acontecer, vai ser consequência daquilo que eu vivo. Consequência daquilo que eu faço ou da circunstância que me envolve. Porque muitas vezes eu fico desempregado não porque eu quero, mas porque a empresa que eu trabalhei fechou. Mas isso faz parte das experiências que cada um tem que viver. Então por isso que essas revelações que são feitas vêm para nós a título de curiosidade, porque nós queremos antecipar a nossa felicidade sem construí-la, que é o mais importante. Porque para você construir a felicidade, todos nós que estudamos o básico da doutrina espírita, é fundamental que nós façamos sacrifícios. Sacrifício do nosso egoísmo, sacrifício das nossas tendências, sacrifício dos nossos vícios, sacrifício de toda a ordem. Então eu pergunto assim, olha, eu vou ser feliz no futuro? Sim, você vai. O Espírito Sábio vai revelar o futuro para ele. Sim, você vai. Vírgula. Desde que... Aí começa então a passar a listinha daquilo que ele precisa fazer para melhorar. Então, na verdade, nós queremos desfrutar de um futuro feliz sem vivê-lo dia a dia para poder construí-lo. Esse é o grande problema. Então, na verdade, nós temos essa grande curiosidade. E até mesmo porque as circunstâncias que a gente vive no presente, muitas vezes são situações bastante aflitivas, angustiantes, difíceis, por uma série de dificuldades que cada um sabe, onde o seu caso, né, onde o seu calo aperta. Então a gente tem que viver assim. Na verdade, o que os espíritos fazem é nos dar ânimo, nos dar estímulos para que a gente possa viver de fato o nosso presente, de uma forma correta, porque sabe que é semeando bem no presente que a gente vai colher depois no futuro algo mais produtivo, algo mais doce, vamos dizer assim. Então antecipar o futuro não vai trazer para nós nada, só vai nos trazer problemas e fazer com que a gente realmente negligencie o nosso presente. A Miriam colocou, uma companheira relatou essa semana que uma amiga foi a um centro espírita e alguém lhe disse que viu uma criança ao lado dela. Então ela achou que teria que ser mãe, mesmo sem condições físicas financeiras, né? Exatamente, a mesma coisa. Então são revelações que vão sendo feitas que trazem consequências, que ou te coloca
numa ociosidade do presente, já que o futuro já foi escrito, ou faz com que você mude completamente o presente em virtude de uma experiência difícil que você vai viver futuramente. Continuando para nós aqui. 8. Às vezes, entretanto, alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica. Então, aqueles casos em que os espíritos vêm e trazem essa revelação, mesmo sem que tenha sido pedido. A resposta: pode acontecer que o espírito preveja coisas que considera conveniente dar a conhecer, ou que tenha por missão revelar-vos. Mas é nesses casos que mais devemos temer os espíritos mistificadores, que se divertem fazendo predições. É somente pelo conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que elas merecem. Então, se por acaso um espírito me revela uma informação, essa informação traz repercussão sobre a ordem geral, eu tenho esse conhecimento, e eu tenho condições de modificar o presente de uma forma saudável, para evitar, ou pelo menos prevenir que isso aconteça, os espíritos fazem, pelo merecimento de cada um. Mas há situações em que a dificuldade vivida naquele momento faz parte das necessidades de cada grupo. Questão número 9, para a gente poder fechar aqui o nosso trabalho de hoje. De que espécie de predições devemos mais desconfiar? A resposta: de todas as que não forem de utilidade geral. As predições pessoais podem, quase sempre, ser consideradas falsas. Esse quase sempre restringe exatamente isso. Quando nós temos uma revelação em que a mudança de atitude no presente é uma mudança positiva. É uma mudança que vai trazer um benefício para aquela pessoa assistida ou para o ambiente onde ela vive. Mas, de um modo geral, pela própria natureza das perguntas que nós passamos, né, aquelas perguntas de riqueza, de relacionamento e tudo mais, as perguntas vêm muito mais manipuladas pelo óbvio. O que é por esse óbvio? Você está namorando uma pessoa durante muito tempo, você se gosta muito, quando você vai falar com o médium, você fala com todo aquele carinho, com toda aquela empolgação, e pergunta: eu queria saber se eu vou casar com a minha noiva. Sim, você vai casar com a sua noiva. Se você fizer tudo certo, você casa com ela. Só que, na verdade, é falado de uma forma tão sutil que a pessoa não se dá conta, que depende dela o final daquela situação. Então, sempre que houver uma revelação que traga grande mudança na nossa vida, principalmente quando tem aquela parte de prazer ou de perturbação, sem que o indivíduo tenha merecimento para isso, acaba sendo, na verdade, uma mensagem falsa. O Dudu colocou, para a gente fechar, todas as empresas que trabalhei, eu fui demitido, faliram. E depois da última empresa que saí, nunca mais consegui trabalhar. Não porque não queria, mas porque todas elas em que me inscrevi, fiz minhas entrevistas na boa, nunca me chamaram. Isso me remete a uma pessoa que pagou a minha mão, pegou minha mão um dia e me disse que eu tinha um corte na linha do trabalho e que eu nunca mais iria trabalhar. O que foi que aconteceu? Isso pode ser fato espiritual ou um bloqueio meu. Dudu, não vou te responder isso porque, sinceramente, eu não sei. Não adianta a gente querer fazer uma interpretação. Curiosidades como a sua, todos nós com certeza temos. Então, pensar assim, olha, por que isso não acontece? Talvez isso tenha sido previsto, muito mais do que um simples risco na sua mão, uma percepção que essa pessoa que pode ter essa sensibilidade viu, dizendo para você assim: olha, você vai ter uma dificuldade muito grande na linha do trabalho. Então é necessário perseverança, correr o tempo todo para arrumar um trabalho. Quer dizer, é sempre aquela dificuldade para poder valorizar essa experiência sua. Agora, por que isso aconteceu, a gente não tem condições de fazer nenhum tipo de avaliação a esse respeito. E realmente é assim, nós temos pessoas que do nada batem na porta e perguntam: você quer trabalhar comigo? Tem outros que estão ali todos os dias tentando alguma coisa e não conseguem. Assim como tem pessoas que vivem doenças repetitivas que não se curam. Qual é o propósito? Então, muito mais perguntado o porquê das coisas serem assim, a resposta é o porquê das coisas. Por que eu tenho que viver coisas assim? Ou o que eu tenho que fazer para superar coisas assim? Então esse é o ponto principal. Se a dificuldade que um tem é com saúde, ele tem que ter muito mais disciplina no seu dia a dia. Outros têm dificuldade com o trabalho, a perseverança é dobrada. Vai ter que se virar para poder sobreviver no seu cotidiano, tentar fazer acontecer.
Às vezes nós recebemos atendimentos, para vocês terem uma ideia, atendimento fraterno, pessoa que diz assim, olha, eu nunca consigo encontrar uma pessoa legal para poder me fazer companhia. Qual é a resposta que a gente vai dar? Qual é o problema que ela acaba enfrentando? A gente fala, olha, modifica a sua personalidade, né, aquela frase clássica, né, ou aquele pensamento clássico, né, em vez de você esperar que as borboletas venham no seu jardim, plante flores para que elas cheguem até você. Então, na verdade, assim, olha, se você não consegue se aproximar das pessoas, então ame a si mesma. Aprenda a viver você com você mesma. E depois que você se transforma, naturalmente, as pessoas se aproximarão porque você se tornou uma pessoa interessante. Então, na verdade, é essa que é a questão. A gente não sabe o porquê das coisas, mas a gente tem que pensar como lidar com essa experiência. E esse é o máximo que a gente consegue fazer. Agora, o porquê das coisas, vocês acham que por acaso, quando eu desencarnar, eu não vou ficar 1 hora na fila de espera para fazer um monte de perguntas sobre dúvidas que eu tenho sobre a minha vida pessoal? Assim como eu tenho, todos vocês têm. Por que casou com aquela pessoa? Por que não casou? Por que ficou desse jeito? Por que mora em tal lugar? Por que a minha vida é desse jeito? E aí então vai começar a pegar o álbum, né, do passado e tentar entender o porquê das coisas chegarem nesse ponto. Mas por enquanto nós não sabemos o porquê, é trabalharmos no dia a dia. Né? Sim, de certa forma sim, Nunes. Porque nós temos, como eu falei para vocês, nós temos 2 tipos de livre-arbítrio. Nós fizemos um estudo sobre isso já há algum tempo. 2 tipos de livre-arbítrio. O primeiro livre-arbítrio é quando você planeja a vida que você tem. E naturalmente esse é um livre-arbítrio limitado, porque você vai fazendo escolhas de acordo com as opções que vão te oferecendo. Então você está no plano espiritual, pensando como você vai viver, com quem você vai viver, quais são as experiências gerais, as experiências mais graves que você vai viver. Depois que você reencarna, você tem o segundo livre-arbítrio. Esse segundo livre-arbítrio você vai tomar decisões dentro daquele roteiro que foi programado. Então na primeira você tem decisões limitadas, porque tem coisas que você não escolhe. Porque a gente sabe, né, que se nós escolhêssemos, a gente seria assim igual Hermes, né? Nós seríamos igual Hermes, né? Rico, bonito, cheiroso, poderoso, inteligente e tal. Como nós não somos assim, então um nasceu pobre, outro nasceu feio, outro nasceu careca, e assim vai. Então, quer dizer, se nós pudéssemos fazer escolhas, as nossas escolhas seriam riqueza, beleza, poder, fama, que seriam os ingredientes básicos para destruir qualquer pessoa. Você quer destruir alguém? Dá dinheiro para ela. Dá beleza para ela, dá inteligência, dá fama, dá poder. Nós não temos ainda valores suficientes para poder suportar tudo isso. Quem fala sobre isso para nós é a Condessa Paula. Espírito Feliz, lá no livro Dá Sucrilhos para ela. Lá no livro Céu e Inferno, ela fala sobre isso. Porque ela desencarnou e foi categorizada por Kardec como um espírito feliz, que é o espírito que não precisa mais reencarnar aqui no nosso mundo. E ela disse assim, na minha última encarnação, eu vivi a fama, porque era uma condessa, era um título nobiliárquico importante na França naquela época, eu tinha poder, eu tinha beleza, eu tinha influência, mas ela viveu inteiramente em função da caridade. E ela falou assim, escolham a riqueza como a sua última prova, porque é a prova mais difícil. Então, assim, para nós tudo é difícil. Então nós fazemos escolhas dentro de algumas opções que nos são apresentadas. Olha, você vai ter uma vida de luta. Então você pode escolher nascer numa família no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Tá? Olha, você vai ter essa limitação física para que você possa se disciplinar. Você vai viver nessas condições financeiras de dificuldades, de obstáculos, disso, daquilo. Como isso funciona a gente não sabe. O que nos impede de enriquecer, sendo que muitas vezes você tem inteligência, tem vontade, mas as coisas não dão certo. O que faz com que essas coisas não dão certo? Nós não sabemos. Então você faz a primeira escolha. É de que forma que você vai viver. A segunda, quais as decisões que você vai tomar durante a sua vida. Então, se nós temos controle total? Não, certamente que não. Nós temos livre-arbítrio limitado. Só para a gente fechar agora de vez mesmo. Eu já falei para vocês, quando nós estudamos livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é como se fosse um restaurante. Você pode entrar num restaurante que tem ali aquele menu farto, então você escolhe o que você quer comer. Massas, frituras, doces, não sei o quê. E por que você tem esse menu farto? Porque você tem disciplina para comer. Você sabe qual é a comida saudável, você sabe qual é a quantidade, você sabe qual é o efeito. Então você vai comer de qualquer coisa que você quiser naquele limite porque você tem disciplina.
Para aquela pessoa que é gulosa, que é indisciplinada, você vai num lugar para comer um prato feito. Você tem duas opções: arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e bife. O que você quer? Esse é seu livre-arbítrio. Tem pessoas que seu livre-arbítrio você vai comer num restaurante vegetariano. Ah, mas tem que ser lá? Tem que ser lá. Você pode escolher qualquer coisa, desde que seja lá. Então a gente vê o quê? Que as escolhas que a gente faz é assim. O livre-arbítrio ele vai se tornando cada vez mais amplo, mais abrangente. Pois é, eu também sou carnívoro, Dafa, não tem jeito. Mais amplo e abrangente conforme nós vamos tendo responsabilidade. Quanto menos responsabilidade, mais limitados nós somos. E essa limitação vem exatamente, podemos dizer assim, por um controle da providência divina. Porque sabe que se a gente tiver liberdade absoluta, a gente vai vai praticar uma tragédia. A gente vai se afundar tanto que não tem como. Né? Não há uma afirmação dizendo que os espíritos nos dirigem. Dirigem pela influência, né? Não nos tirando o livre-arbítrio. Ele te sugere, te influencia, te convence, mas ele não pode te obrigar a fazer aquilo que você não quer. De um modo geral, né? Então por isso que nos dirigem. Assim como eu, por exemplo, aqui durante o estudo, eu venho dirigindo o raciocínio de vocês dentro da minha linha de pensamento. Alguns aceitam, outros não aceitam, alguns se afinizam, outros não. Então, na verdade, nós exercemos influências uns sobre os outros. Algumas vezes eu estou fazendo um comentário, vocês escrevem alguma coisa, eu paro de falar aquilo e coloco aquilo que vocês estão falando. Tudo é uma questão do quê? De influência. Alguns têm mais facilidade para aceitar, outros não. Por isso a gente percebe que o nosso livre-arbítrio existe. Mas depende do quê? Da nossa aceitação dessas sugestões. Pessoal, fechando por aqui. Já estouramos o nosso horário. Eu vou passar para a nossa amiga Sil, que vai fazer o encerramento para nós. Depois a gente volta. Lembrando, tá? Que primeiro amanhã, dia 30, só espíritos puros que têm esse livre-arbítrio total e pleno. Porque eles sabem as escolhas que fazem. Nós não temos ainda capacidade para isso. Jesus, por exemplo, tinha livre-arbítrio pleno? Provavelmente sim. Pelo grau de elevação dele, pela pureza que ele tinha? Provavelmente não, né? Certamente tinha. Agora uma pessoa comum não tem condições para isso. Lembrando que amanhã, dia 30, é a última quinta-feira do mês, nós temos o nosso tema livre. Que vai ser amanhã, então preparem as perguntinhas de vocês. Perguntinhas generosas, perguntinhas caridosas. E depois, na sexta-feira, dia 31, às 9 horas da noite, eu estarei na Sala Espiritismo Net Jovem fazendo estudo sobre a alma dos animais. Esse vai ser o tema que a gente vai abordar lá na Sala dos Jovens, né? Então, tá, que pena, né, Miriam? Então, amanhã, tema livre, e sexta-feira à noite, 9 horas, Sala Espiritismo Net Jovem, o nosso